Graça e paz da parte do Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma live essa noite, mais uma live para falar da palavra de Deus e contemplar as maravilhas que Deus tem para fazer nessa noite através das Escrituras Sagradas. A honra é dele, a glória é dele, a palavra é dele. A pessoa e o servo que vos fala também está no controle dele. Minha vida é dele, meu coração é dele, minhas atitudes é dele, a glória é dele. Ele tem todo o domínio. Hoje é mais uma live. Nessa noite, o tema dessa noite da live é Salvação, parte 1. Vamos falar sobre salvação. Salvação, parte 1. Para que o nome dele venha a ser engrandecido e a gente venha aprender mais do Espírito Santo, venha aprender mais da vontade de Deus e vamos entender o que é salvação. Porque hoje muitas pessoas pregam, mas não falam sobre salvação. Hoje a maioria das pregações, quando fala do Evangelho, é sobre materialismo, é sobre as coisas carnais, é sobre o material. Desde já deixando muito claro, meus irmãos, que o material nada vale para a salvação. Tudo que você tem nessa terra vai ficar, inclusive o seu corpo físico, né? A sua matéria. Então nessa live a gente vai falar o que é salvação. Salvação é quando esse corpo físico morrer. Quando a gente estiver morto, esse corpo físico vai ficar aqui nessa terra. A própria Bíblia fala, né? Do pó vim e do pó retornarei. E para onde é que vai nossa alma? Isso é salvação. Se a gente vai para um lado bom ou para um lado ruim. Se a gente vai ficar em luz ou em escuridão. Se a gente vai subir para o famoso céu ou vamos descer para o Hades, né? Conhecido mais como inferno. Como o lago de enxofre. Então nessa noite a gente vai falar sobre salvação. E a primeira palavra que Deus me deu está escrito no livro de Isaías, do profeta Isaías. A palavra que Deus me deu sobre salvação, salvação parte 1, né? Porque falar de salvação, nossa, a Bíblia inteira fala de salvação. Tudo se resume na salvação. Tudo está pautado na salvação. Tudo está alinhado na salvação, tudo está sustentado na salvação. Então a primeira palavra que Deus me deu foi Isaías, capítulo 33, versículo 22. Deus está dizendo assim: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele que nos vai salvar. Então, meus irmãos, em Isaías, através do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 22, Deus está deixando muito claro. E Ele é juiz, Ele é legislador e Ele é rei. E juiz? Juiz dos juízes. Ele está sendo de todo juiz terreno. E legislador? Legislador e cria as leis. Então todas as leis da terra foram constituídas pelo legislador maior, Deus. Para quem não sabe, para quem está vendo essa live vai ver, todas as leis do Supremo Tribunal Federal, que está escrito no STF, nossos ministros, né, foi constituído pela Bíblia. Todas as leis da terra foram constituídas pela Bíblia. Umas mais aprumadas, outras distubiadas, né, distorcidas. Mas todas foram baseadas na Bíblia. Antes dos homens criar leis, a única lei que existia era a antiga Torá e a Bíblia Sagrada, o Velho Testamento. Então todas as leis da terra foram constituídas pela lei da Bíblia. Isso é para quem crê e para quem não crê. Isso é indiferente de crença. Todas as leis foram constituídas pela Bíblia Sagrada. Por isso Deus está dizendo em Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, e o Senhor é o nosso rei, juiz dos juízes, rei dos reis
e legislador dos legisladores. Ele está acima de tudo e de todos. E ele fala, ele é que nos vai salvar. Deus fala e vai nos salvar, porque ele é juiz de todos os juízes. Ele é o início e o fim, o primeiro legislador. E para poder ser criadas as leis da terra, foi criado as leis no céu. Foi dado os 10 mandamentos a Moisés da Bíblia. Então todas as leis foram instituídas por ele. Todos os reis da terra, todos os presidentes da terra, antes foi Deus. Porque Deus foi antes de tudo, porque ele foi criador de tudo. Então ele é rei dos reis, senhor dos senhores, juiz dos juízes. E todas as leis vêm dele e terminam nele. Quando a gente lê no livro de Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, que é que Deus está falando, eu sou o princípio e o fim. Eu irei tudo, eu vou finalizar tudo. Então ele fala no último versículo de Isaías 33, 22. É ele que nos vai salvar. Porque é Deus que nos salva. Nós não podemos nos salvar. Nós não podemos escolher Deus. Não. Toda escolha, tudo é feito por Deus. É ele que nos salva e é ele que nos escolhe. Escolhe para ele, Júnior. Escolhe para a salvação. Através da palavra dele. Através do Consolador. Através do que convence. Quem é? Nosso amigo, o Espírito Santo. Então por isso ele está dizendo, Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E ele é que nos vai salvar. Porque sem Deus não existe salvação. Como é que você vai ser salvo se não existe Deus? Como é que você vai salvar se você vai procurar a salvação? Você vai escolher a salvação? Não. Em teu coração para poder você ir até Deus, é Deus. Recebe você de braços abertos, onde você vai até Deus, é Deus. É juiz sobre toda a nação da terra, é Deus. É criador, é Deus. É criatura, somos nós. É perfeito, é Deus. É imperfeito, somos nós. É grande, é Deus. É pequeno, é nós. Então a gente tem que rever as nossas insignificâncias e compreender verdadeiramente quem é Deus e quem somos nós, né? Porque nós não somos nada mais, nada menos que um fôlego de vida. Eu estou respirando aí e estou falando, mas se o Todo-Poderoso quiser tirar meu fôlego da vida, já era, morreu. Essa matéria que vos fala, chamado corpo humano, vai para o pó e a alma vai subir para Deus. Ou se não tiver na obediência de Deus, ou não tiver aceitado ele, declarado diante dos homens, descido nas almas e vivendo em obediência, vai para o Hades, vai para o lago do enxofre. Tipo assim. Aí você pode imaginar, não, eu não creio. Deus trabalha e vai para a guerra, né, e abençoa os obedientes. Mas os que não obedecem e os incrédulos, isso não quer dizer que Deus não existe. Deus não está preocupado em não crer. Deus está preocupado com os que crê. Deus não está preocupado com os desobedientes. Deus está cuidando dos obedientes. Deus não tem bênção para filho rebelde. Não, porque rebelde é filho do diabo. Assim como se rebelou contra ele no céu. Deus está preocupado para abençoar os obedientes. Os que têm um coração quebrantado e contrito. O que é quebrantado e contrito? E verdadeiramente obedece, tem honra, reverência à palavra de Deus. Aí você fala, por que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é Deus. João 8:1. O verbo estava com Deus. O que é o verbo? A palavra. E o verbo era Deus. Então é Deus, o verbo. E o verbo era Deus. A própria palavra de Deus fala. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no começo da terra era o verbo. O verbo desceu, né? O Espírito Santo veio, né? Encheu a Maria, a Virgem Maria, do Espírito Santo, né? Foi fecundado uma criança, nasceu da Virgem Maria chamada Jesus e se fez carne entre nós. Isso foi o verbo que desceu sobre Maria e se fez carne. Essa carne foi sacrificada no Calvário e morreu
e derramou o sangue dele puro e santo para lavar meus pecados e o teu, justificar a nossa incredulidade, justificar o nosso pecado e nos salvar. É por isso que Deus está falando, é Ele e nos vai salvar. Porque se Deus não quiser nos salvar, como é que nós temos salvação? Porque só Ele pode nos salvar. E a salvação, meu irmão, não vem das obras, a salvação vem pela graça. Porém, como é que você alcança a graça de Deus? Como é que Deus te salva? Quando você tem um coração quebrantado de temor a Ele. Porque um coração duro, um coração incrédulo, Deus não tem prazer nessa pessoa. Pelo contrário, coração quebrantado e contrito, Ele tem prazer para salvar, para moldar, para usar, para edificar, para abençoar e para fazer canal de bênção para poder usar para outras pessoas, abençoar outras pessoas. Ele não pense que você veio aí para você, não. Você veio para se doar e ser servo de outras pessoas. Vamos ler as próximas palavras, você vai entender. Deus vai continuar falando. Amém? Deus continuou falando em Isaías 43:4. Isaías capítulo 43:4. Ele está dizendo assim: visto que você é precioso, é honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Muitas pessoas não entendem essa parábola, muitas pessoas não entendem esse versículo de Isaías 43:4. Atrás do profeta Isaías, lá no Velho Testamento, Deus já estava falando tudo que ia fazer futuramente, inclusive na época da graça, e essa época que nós estamos vivendo, a época de Jesus. Deus está dizendo, você é precioso, ponto. Está dizendo, você é honrado à minha vista. Ou seja, Deus está falando, você é pecador, mas mesmo assim eu te honro. Eu honro você, você é precioso para mim. Ele fala, continua falando, e eu amo. Deus está falando, e ama eu e ama você. Então ele fala, por você ser precioso para mim, por você ser honrado por mim, por eu amar a sua vida, se você está em obediência, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Deus está falando, se for preciso, filho, eu matar um desobediente para te proteger, eu vou matar. Porque eu sou Deus de amor e de misericórdia, mas também sou Deus de justiça. Eu não aceito tocar num e eu amo. Eu não aceito tocar no nome de um e eu escolhi. Eu não aceito tocar no nome de um e faz a minha vontade. Eu não aceito tocar no nome de um filho meu que me obedece. Então, filho desobediente é filho de Satanás. Filho obediente é filho de Deus. Então, Deus está falando, se for para mim, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Ou seja, darei a Satanás. Deixar ele morrer, a ser crucificado, ser mutilado pelas trevas. Por quê? Porque Deus não desiste de ninguém. Deus está toda hora falando. Deus nos deu a toda a população da terra. E hoje está mais ou menos aproximadamente a 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos na terra. Em mais de 200 países, certo? Ele dá a oportunidade de todos receber a palavra, de todos conhecer Ele, de todos ir até Ele. Por isso que Ele fala, se vier até mim, jamais lançarei fora. Só que se você não for até Ele, e você continuar na desobediência, se você não fazer a vontade dEle, você não ser obediente, Deus está falando, se for preciso, eu matarei o desobediente para te proteger. Eu darei o obediente na mão de Satanás para te proteger. Eu salvarei a sua vida de qualquer forma. Porque o obediente é precioso para mim. O obediente eu honro. Eu dou ordem a meus anjos para honrá-lo. O obediente eu amo. É precioso. Está pertinho de mim. Como João, o apóstolo João, e dormia no peito de Jesus. Entendeu, meus irmãos? Então, tudo vem da obediência. Se você é obediente e você lê a palavra de Deus, e dificuldade você tem de amar a Deus? Nenhuma. E dificuldade você tem de amar o próximo? Nenhuma. E dificuldade você vai ter de obedecer às leis de Deus? Nenhuma. Pelo contrário, você vai amar, obedecer a palavra de Deus.
Agora, se você não tem intimidade com Deus, se você não tem obediência a Deus, se você não tem profundidade com Deus, se você não tem sinceridade com Deus, com certeza você não vai querer obedecer. Você vai sair da classe dos obedientes, dos que Deus ama, e vai para a classe dos desobedientes. O único que foi desobediente, não se firmou na verdade até os dias de hoje, foi Satanás e os demônios. A terça parte de demônio, e era anjo, né, se rebelou, se transformou em demônio, e Satanás trouxe do céu. Então você tem que fazer uma escolha diante de Deus e diante dos homens, ou obedecer ou desobedecer, ou andar em luz ou andar em trevas, ou andar em verdade ou andar em mentira, ou ter o coração quebrantado e contrito e perdoar bastante, ou então se vingar e ser cheio de demônio, de legiões de demônio. Porque quem não perdoa contrai demônio, o demônio da ira, demônio da vingança, demônio do ódio, demônio da mágoa, um monte de demônio. Então Deus está falando, Isaías 43:4, visto que você é precioso, é honrado a minha vista, e por eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Olha que privilégio. Olha isso, meu irmão, é pois honrado, isso é pois amado, isso é pois obediente, isso é para filho, não é para criatura, isso é para obediente, não é para rebelde. Amém? Deus continuou falando pelo profeta Isaías. Agora ele fala em Isaías capítulo 52, versículo 7. Está dizendo assim: como são belos os montes, os pés daquele que anunciam boas novas, e proclamam a paz, e trazem boas novas, e proclamam a salvação, e dizem a Sião, o seu Deus reina. Ou seja, de quem Deus está falando aqui? De você e de mim. De você e de mim. A pessoa obediente a Deus, ela vai viver como Jesus viveu. Qual era o lugar preferencial e Jesus sempre ia orar? Era nos montes. Aonde era que Jesus pregava? Nos montes. Aonde foi que Deus fez a multiplicação dos pães? No monte. Aonde foi e Judas entregou Jesus aos soldados romanos? No monte. Aonde foi e Jesus subiu e convidou Pedro, João e Tiago, e Moisés e Elias se transfigurou na frente deles? No monte. Aonde foi a maioria das intimidades de Jesus, filho, com Deus Pai? No monte. Ele orava no monte para pregar a palavra, anunciar as boas novas, e depois ele liberava o povo, ele ia orar no monte, ter intimidade com Deus. Então ele está dizendo, como são belos nos montes, os pés deles anunciam as boas novas. Ou seja, por que ele fala esse versículo de Isaías? Por Isaías, Deus já deu a revelação de Isaías, e quando Jesus viesse na terra, isso é no Novo Testamento, ele já ia viver em cima de montes. Os pés dele, e todos os montes estariam embaixo dos pés dele, ele está acima de tudo, e ele ia vir e sempre estaria em cima dos montes, ia proclamar o quê? A paz, ia trazer as boas novas do Evangelho, ia fazer o quê? Trazer salvação para a humanidade, né? O seu Deus reina. Ou seja, através do profeta Isaías, nessa época, Deus já estava revelando que ia vir o Messias, ia vir Jesus Cristo, ia trazer salvação para a humanidade, ia viver em cima do monte, ia anunciar as boas novas, né? Ia trazer boas notícias, ia proclamar a salvação, porque a salvação só vinha intermediário dele. Então, meu irmão, se você vive em Deus e você não busca a sua salvação, você tem dúvida da sua salvação, você não obedece a palavra de Deus para você ter essa salvação, e você supostamente, quando Deus levar você ir para o céu, para Nova Jerusalém, você tem que olhar seus conceitos e valores e descer mais, se humilhar mais, buscar mais, ler a palavra mais, estudar a palavra mais, orar mais, jejuar mais, né? Estar mais perto de Deus, porque Deus é soberano. Deus não desiste de você, só Deus não vai correr atrás de você, porque Ele é soberano. Outro dia eu vou fazer uma live sobre soberania, para você entender o que é ser soberano, tá? Então Deus não vai correr atrás de você, porque Ele é soberano.
Mas ele fala, se você vir até mim, jamais te lançarei fora. Em outro versículo ele falou, eu te amo e você é muito precioso, e eu vou te honrar conforme as suas atitudes perante mim. Amém, meus irmãos? Então por isso ele continuou falando em Isaías 52:7. Como são belos nos montes. Deus está dizendo aí, e nos montes acontece coisa sobrenatural e nos outros cantos não acontece. É por isso que a maioria da estadia de Jesus quando está na terra, a maioria das pregações de Jesus, a maioria dos ocultos de Jesus, a maioria dos acontecimentos da vida de Jesus durante 3 anos de ministério foi no monte. Foi no monte, não foi dentro das sinagogas, não, foi no monte. E Jesus sempre pregava no monte, nas vilas ou nas ruas. Porque onde ele pregava a verdade, nas sinagogas, que era as igrejas da época, os fariseus e os hipócritas não aceitavam ele, expulsaram ele várias vezes de dentro das igrejas, de dentro das sinagogas, porque não aceitava a palavra da verdade. Amém? Por isso ele está dizendo, como são belos nos montes, os pés daqueles que anunciam boas novas. Deus está falando aí das pessoas que falam do amor de Jesus, das pessoas que pregam o evangelho e anunciam as boas novas. Você tem anunciado as boas novas de Jesus? Você tem falado de Jesus por onde você anda? Você tem falado de Jesus aonde você trabalha, aonde você mora, para o seu vizinho? Você tem falado de Jesus, o que Jesus já fez na sua vida? Seja a Bíblia e a pessoa lê. Seja a Bíblia e a pessoa lê. Tem muita pessoa que não pega numa Bíblia, não tem uma Bíblia. Ele pode olhar para a sua vida e ver Jesus. Ele pode olhar para a sua vida e ler a Bíblia no seu comportamento. E verdadeiramente falar como um monte de homem de Deus da Bíblia. Verdadeiramente ali vai um homem de Deus. Verdadeiramente ali vai uma mulher de Deus. Verdadeiramente ali vai uma serva do Senhor. Verdadeiramente ali vai um servo do Senhor. Verdadeiramente ali vai um velho, um senhor de idade do Senhor. Verdadeiramente ali vai um jovem do Senhor, uma criança do Senhor. Você tem falado de Jesus? Não é pedir, é agradecer o que tem e falar para as pessoas que não conhecem Jesus o que Deus já fez na tua vida. Deus precisa de trabalhadores dessa última hora. Deus precisa de pessoas de falar do amor dele. Aí você fala, não, eu não sei muito a Bíblia, eu não entendo muito a Bíblia. Não precisa muito não, meu irmão. Só precisa você falar o pouquinho que você sabe. Deus não precisa de muito não, Deus precisa do teu pouquinho. Para esse pouquinho, essa sementinha que você sabe, você penetrar no coração do seu próximo e o Espírito Santo operar lá e frutificar. E Deus é que você abra a boca. Quem vai falar pela tua boca é Ele. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas, inclusive sobre a tua vida e a minha. Então Deus fala, como são belos nos montes, os pés deles anunciam as boas novas, e proclama a paz, e traz boas novas, e proclama a salvação. Quando você prega a palavra, você está proclamando a salvação, né? O seu Deus reina. Fala para Jesus, e Jesus morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no domingo pela manhã e está vivo e reina para sempre. É isso que a gente tem que proclamar nas vilas por onde nós andamos. Para isso o nome de Deus seja engrandecido, seja exaltado, e com isso Deus dê mais sabedoria a você, dê mais paz a você, dê mais conhecimento a você, né? Dê mais prosperidade em todas as áreas que você precisa. Porque Deus sabe a área que está mais vulnerável na sua vida. Deus sabe que você mais precisa. Mas por isso, antes de Deus saber e antes de Deus fazer, Ele fala para você, né? Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Deus continua falando em Isaías 57,15. Está escrito em Isaías 57,15. Pois assim diz o alto e sublime, e vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito de humildade e novo alento ao coração do contrito. Meu irmão, vou fazer uma pergunta. Você tem sido humilde diante de Deus, diante dos homens?
Você tem que se olhar no espelho e dizer: Senhor, me melhora, me mostra o que é humildade. Por meus olhos eu não sei o que é humildade, mas tu pode me contemplar através da tua sabedoria e dizer o que é ser humilde. Me faz humilde de coração, me faz humilde, né, de espírito, me ajuda, me tira do desapego do pecado, me tira dos apegos das coisas materiais, me tira do desapego do meu achismo, me livra do meu ego, me livra da carne da minha morte, do pecado, me ajuda. É assim que a gente tem que orar a Deus. Por isso ele fala: pois assim diz o alto sublime. Deus está dizendo: eu sou alto e sou sublime, estou acima de todos. E ele fala: e vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também um contrito. Deus está dizendo: eu habito no lugar alto e santo. Porém, quando a pessoa é quebrantada, é contrito, reconhece os pecados, é humilde, eu estou no coração dele, eu habito com ele. É isso que Deus está falando. Mas também habito um contrito, e habito um humilde de espírito. O que é humilde de espírito? É você saber que você não é nada. É saber que você não pode nada. É saber que você não sabe nada. É saber que você não vale a nenhum. É saber que você não pode se levantar de manhã se ele não permitir. É saber que você não tem nada. Tudo vem dele. É saber que lembrando você é muito pequeno. É acessar a misericórdia, a sabedoria e o amor dele. É proclamar a justiça dele na terra. Isso é ser humilde de espírito. Humildade, meus irmãos, não é vestir uma roupa simples e dar esmola aos pobres e fazer uma carinha de bondoso, não. Isso não é humildade, não. Isso é teatro. Isso não é humildade. Humildade é tuas atitudes. Humildade é teu coração sincero com Deus. Humildade é você fazer sem esperar nada em troca. Humildade é você dar um abraço sincero. É você falar sincero com o seu próximo. Custe e custar. Humildade é você reconhecer seu erro. Quando você errar, você baixar a cabeça, pedir perdão a Deus diante dos anjos, pedir perdão ao seu próximo que você feriu com as suas palavras. Porque nós estamos propensos a errar toda hora. Nós estamos propensos a falar baboseira. Nós somos limitados, nós somos falhos. Nós somos pecadores, filhos de pecadores, sangue de pecador. Mas se verdadeiramente a gente agir desse um espírito humilde, a gente sai do raio de pecadores para santo, aprovado, moldado por Deus. É isso que Deus está perguntando. Para dar novo ânimo. Onde Deus fala que você está quebrantado e contrito, Ele dá um novo ânimo. Por isso que Ele fala: o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando Ele dá um novo ânimo a você, você fica alegre. Então, quando você fica alegre, você alegra as outras pessoas. Quando você é quebrantado e humilde, as pessoas sentem a humildade e termina sendo humilde perto de você. Porque o arrogante contrai outro arrogante. A humildade atrai outro humilde. O honesto atrai outro honesto. O desonesto atrai um desonesto. O bom caráter, né, atrai outros bom caráter. O mau caráter converve os mau caráter. É assim na terra. Por isso a própria palavra de Deus fala: as trevas não andam com a luz não se mistura com as trevas, né? Em é luz, em é treva, escuridão, é escuridão. Em vive verdade, proclama a verdade, viva a verdade, fala da verdade, defenda a verdade. Em é mentiroso, é falso e ponto. Amém, meu irmão? Ela continua: para dar bom ânimo ao espírito humilde. Deus dá bom ânimo ao quebrantado, contrito e humilde. E o novo alento, ao coração contrito. É o novo alento. Alento é Deus tirar a tristeza do teu coração e dar alegria, né? Tirar a baixa estima e dar uma alta estima. Para com isso Ele te encher com a presença dele, do Espírito Santo, e você transbordar isso nas pessoas. Aonde você chegar, as pessoas se sentem bem a sua presença. Aonde você falar, as pessoas saber da sua boca vai sair coisas boas.
coisas de Deus, coisas que vai curar a alma delas, coisas que vai ajudar elas, sabedoria, discernimento, direção, amor, paz, longanimidade. Amém, meus irmãos? Aí Deus continua falando aqui sobre salvação, parte 1. É a live de hoje, salvação, parte 1. Sobre Salmo. Deus continuou falando Salmo. Salmo capítulo 34, versículos 17 e 18. Deus fala assim: os justos clamam e o Senhor ouve. Nesse primeiro versículo já está dizendo, se o justo clama e o Senhor ouve, Deus está dizendo claramente. E a pessoa injusta clama, mas Deus não ouve. Deus vira as costas. Deus não escuta injusto, não. Deus está dizendo que Ele ouve o justo. E essa pessoa justa? E é justa mediante a palavra dEle. E Deus fala e zela para cumprir a palavra dEle. Deus fala e não divide a glória dEle com nenhum homem carnal nem pecador. Não. Então Ele fala, o justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então Deus livra das tribulações o justo. E muita gente vai atribulado porque é aquela pessoa desobediente. Então Deus deixa Satanás, os demônios, as pessoas usadas por Satanás, os filhos das trevas, atribular aquela pessoa. E Deus não pode fazer nada por aquela pessoa, porque aquela pessoa dá legalidade no mundo espiritual a Satanás atribular ela. Porque Deus ouve a oração e livra o justo. Então não precisa estar escrito e Ele deixa os injustos na mão de Satanás. Porque Deus tem que deixar os injustos na mão de Satanás para poder tratar com eles, para ele se arrepender dos pecados dele e passar a ser uma pessoa justa e Deus passar a livrar ele de toda a tribulação de alma, de toda dificuldade na família, de toda doença, de toda a tribulação que ele possa vir passar, independente da área que ele vive. Amém? Versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu vou explicar essa parábola aqui para vocês. Deus está dizendo assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração arrependido. Arrependido dos pecados. Isso é coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração que fala: Senhor, me perdoa, eu fui errado até hoje, mas a partir de hoje me ajuda, eu não vou fazer mais errado. Eu reconheço, eu sou pecador, eu reconheço que eu fui errado, mas a partir de hoje eu vou fazer correto, mediante a tua palavra, me ajuda. Isso é um coração quebrantado. Ele fala: e salva os de espírito abatido. Abatido é eles que são tão quebrantados, são tão humildes, são tão simples, reconhecem tantos pecados, eles são oprimidos pela força maligna. Eles são oprimidos pelas trevas. Eles são oprimidos pela mentira. Eles são oprimidos pela falsidade. Eles são oprimidos pelo homem blasfemo, pelo homem iníquo, pelo homem maligno, né? Então ele é tanto oprimido, ele tem tanta sensibilidade, ele fica abatido. Então Deus fala: eu dou bom ânimo ao coração quebrantado e salvo o coração abatido. Porque uma pessoa muito abatida, se Deus não salvar, ela vai entrar numa depressão. Então Deus fala: eu salvo o coração quebrantado. Então, se você viver em obediência, se você for humilde de coração, Deus nunca vai deixar você perecer. Deus nunca vai deixar você na prova. Deus nunca vai deixar você sozinho, sozinha. Porque Deus é justo e Ele ouve a oração do justo. Amém, meus irmãos? Ele continua aí falando em Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Esse versículo é muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Eu fico muito quebrantado no ditado popular quando eu leio esse versículo. Eu já meditei nele várias vezes. É muito forte. Esse versículo é para crente. Mas crente verdadeiro mesmo, meus irmãos. Não é para uma pessoa que está com o pé no mundo e outra na igreja. Uma hora escuta a palavra de Deus, outra hora escuta o mundo.
Uma hora escuta a palavra de Deus, outra hora escuta Satanás soprando na sua mente. Não, isso aí é para crente genuíno. No ditado popular, isso aí é para remanescente. Amém? Preste atenção no que está dizendo aí. Pelo profeta Abaú, capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha, ele está falando. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona e não havendo produção de alimento nas oliveiras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu te louvarei, Senhor. Ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim o Senhor é o Deus da minha salvação. É que Deus está falando aí. Mesmo e minhas coisas não der certo, mesmo e tudo eu plantar não vir, mesmo e as uvas eu plantar, mesmo meu trabalho não vingar, mesmo eu fique desempregado, mesmo e falte azeitona, o pão de cada dia, mesmo e tudo eu faça não produza, mesmo eu não tenha alimento, mesmo e falte a mistura, mesmo e falte tudo na minha vida, ainda assim eu te louvarei, Senhor. Ainda assim eu te louvarei. Ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu clamarei o Deus da minha salvação. Foi isso que Jó fez. Isso é para crente. Isso é para crente. Mesmo e não floresça a figueira, e não havendo uva na videira, mesmo e faltando a safra da azeitona, e não havendo produção de alimento, não tendo lavoura, não tendo ovelha no curral, não tendo bois no estábulo, ainda assim eu te exultarei, eu te louvarei, eu engrandecerei teu nome, ainda assim eu me alegrarei, o Deus da minha salvação. A pergunta que eu faço para quem está escutando essa live, vai escutar, para quem vai ter acesso a essa humilde ministração, essa humilde vídeo. Se Deus te tirar o teu esposo, se Deus tirar a tua esposa, se Deus tirar os teus filhos, se Deus tirar o teu emprego, se Deus tirar o teu salário, se Deus tirar a tua casa, a tua moradia, se Deus tirar a tua saúde, se Deus afastar todo mundo de ti, tirar todas as pessoas, você ainda vai louvar Ele? Você ainda vai engrandecer o nome dEle? Você ainda vai se alegrar nele? Você ainda vai crer? Ele é o Deus de salvação e o Deus de amor? Você vai crer? É isso que Deus está fazendo nessa pergunta. Isso é salvação. Ainda e nada aconteça de bom, ainda eu tiro tua casa, teus filhos, tuas filhas, teu marido, teu esposo, teu emprego, teu salário, tua moradia, tua roupa, teu vestuário, tua saúde, tu vai me louvar ainda, tu vai agradecer meu nome, tu vai se alegrar em mim, tu vai crer na minha salvação, ou tu vais me negar nem Pedro, negou ele 3 vezes, ou tu vai trair ele nem Judas, ou tu vai se rebelar contra ele. Jó não se rebelou não. O que você fazia? O que você faria? Faça essa pergunta para você no seu culto. Quando você estiver diante do espelho, olhe para o reflexo da sua imagem e pergunta para você mesmo. O que você fará se faltar tudo na sua vida? Você vai acreditar na salvação? Você vai acreditar no amor de Deus? Ou você vai negar Ele? Vai se arnecer? Amém, meus irmãos? Ele continuou falando aí em Mateus, Novo Testamento, sobre salvação. Deus está falando em Mateus capítulo 7,
versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, mas leva para a vida. E poucas pessoas entram por esse caminho. Meu irmão, minha irmã, eu vou fazer uma pergunta que Deus mandou fazer para você e para mim. Você está disposto a andar na porta estreita? Ou você é ir para a porta larga? Ou melhor, você está disposto a pagar o preço nesse mundo hipócrita, nesse mundo mau, nesse mundo falso, nesse mundo materialista, nesse mundo horroroso, nesse mundo sepulcro caiado? Você está disposto a andar pela porta estreita ou você vai entrar na porta larga? A porta larga é da perdição, a estreita é do reino do céu. A própria Bíblia fala, e para poder você ir para o céu, você é tomado à força o céu. O céu é tão bom, é tão maravilhoso, é tomado à força. Você está disposto? Aí pela porta estreita, Deus está perguntando em Mateus 7. Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno. Então, isso é muito claro. A porta larga leva para o inferno. E todo mundo está nessa porta larga. Todo mundo hoje só procura facilidade. Todo mundo só procura as coisas fáceis. Fácil, rápido e prático. Todo mundo só procura as coisas fácil, rápido e prático. E se eu falar para você, e nem sempre nas coisas rápidas Deus não está. Nem sempre nas coisas práticas Deus não está. E nem sempre nas coisas rápidas Deus não está. Não tem nada a ver com Deus. É tudo treva. É porta larga. Eu te confesso, o tempo de Deus é o melhor. Bem-aventurado o que não vê e crê. Eu preciso ver para crer. Deus não tem parte com ateu. Deus não tem parte com incrédulo. Deus não tem parte com pessoa e hostia entre dois pensamentos. Uma hora busca a Deus, outra hora está no baile funk. Uma hora busca a Deus, está no altar do Senhor. Outra hora está no forró, dançando, descendo na boquinha da garrafa. Uma hora está lendo Bíblia, outra hora está lendo livro de bruxaria. Uma hora está falando o nome de Deus, outra hora está falando o nome do diabo. Uma hora está sendo humilde, outra hora é arrogante. Deus não tem parte desse povo. Deus não é bipolar. Deus fala, ele não muda. Malaquias 3,6, ele não muda. Por isso Satanás nos consome nossa vida, porque Deus não muda. Deus é santo, soberano, misericordioso e amor. E Deus está falando em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida. E poucas pessoas entram por esse caminho. É verdade. Quantas pessoas não estão na porta larga? Hoje é muito fácil você chamar a pessoa para ir para um churrasco, vai 1 milhão. Chama uma pessoa para ir para a igreja, não vem nenhuma. Chama uma pessoa para orar, até dentro da igreja vem meia dúzia. Chama uma pessoa para um churrasco, para um casamento, para uma confraternização, para um aniversário, vai um monte. Chama uma pessoa para subir o monte para orar, ninguém quer ir. Chama uma pessoa para ir para a praia, todo mundo quer ir. Porta larga. Concupiscência da carne. Carnalidade, carne de terceira. É assim hoje em dia. É fato. É fato. É por isso a ministração da verdade, ninguém é escutar, ninguém é ver a ministração da verdade. Ninguém é a verdade de Deus. Eles erem a sodomia. Eles eram as concupiscências da carne. Sodoma e Gomorra, né? Só Sodoma e Gomorra tem tempo para Deus acabar com ela. É questão de tempo. Está tudo escrito no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. Tem tempo para acabar com essa sodomia.
o apego material está para acabar, a arrogância, a falta de perdão, a prostituição, a mentira, a mágoa, o ódio altivo, a soberba da vida, tudo está a idolatria, né? O levantar falso testemunho, a fofoquinha, isso aí tem tempo determinado para acabar isso aí. Aí a pergunta de Deus para mim e para você: você vai entrar pela porta estreita e ganhar o reino dos céus, ou você vai viver na porta larga e herdar o Hades, o lago de enxofre, o inferno? A escolha sempre vai ser nossa, meu irmão. A gente tem um livre-arbítrio de escolha. Deus continuou falando aqui em Mateus capítulo 16, versículo 25. Olha o que Deus fala. Isso é tudo sobre salvação. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, por minha causa, a encontrará. Ou seja, meu irmão, vida com Deus ao contrário do sistema da terra. É por isso que ele fala: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Aí outra hora ele fala: quem quiser ser maior no céu, seja aí na terra e mais serve o seu próximo, e mais ajuda o seu próximo, né? E é mais bondoso com o seu próximo. Em se pôr como menor aí na terra, aí no céu é maior. Agora, esse o maior aí na terra e no céu, ele nem conhece esse povo. Nem conhece esse povo. É isso que Deus está dizendo: eu nem conheço esse povo. Então, se você quiser ser maior no céu, ser reconhecido no céu, seja o mais servo aí na terra, seja o mais bondoso, seja o mais ajudador, seja o mais perdoador, né? Aí na terra, para poder ser o maior no céu. Quem quiser ser o primeiro, Deus está falando: vou inverter a posição da fila. Vou botar o último para o primeiro, o primeiro por último. Por isso ele está dizendo isso sobre a nossa vida. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Vai perder a sua vida. Porque só Deus pode salvar. Quem quiser salvar a sua vida é o quê? É fazer as coisas no seu braço, do seu jeito. Vai perder. A hora em perder a sua vida por minha causa, isso é Jesus falando, vai encontrar ela, porque vai ser salvo. Ou seja, você tem que escolher perder a sua vida para a terra, para poder a sua vida ser ganho para Deus. Como é que a gente pode explicar assim? Eu vou explicar mais claro. Se você quiser fazer as vontades do mundo, você vai perder a sua vida. Agora, se você perder a sua vida para as coisas da terra, você vai ganhar a sua vida para o céu. Entendeu agora? Então, se você quiser ganhar a sua vida, usufruir de toda essa orgia, de toda essa prostituição da terra, de toda essa sodomia, de toda essa avareza, apego a dinheiro, apego a os sociais, a influência, a vaidade. Se você quiser saber a tudo isso, você já perdeu a sua vida. Agora, se você perder a sua vida para essas coisas, a sua vida vai ser ganha para o céu. É assim que Deus está falando em Mateus 16, 25. Amém, meus irmãos? Deus continuou falando em Mateus de novo. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Deus está falando assim: mas a ele que perseverar até o fim, será salvo. Pronto. Aí está a parábola e o fundamento de todo cristão, de toda pessoa que aceita Jesus, de toda pessoa que entra pela porta estreita, de toda pessoa que é morar no céu, de todas as pessoas que é viver na luz, de todas as pessoas que têm um coração quebrantado e contrito para Deus. Deus está dizendo: mas a ele que perseverar até o fim será salvo. Então Deus está falando: a sua salvação, você ganha ela todo dia. E depende das suas atitudes, você perde ela todo dia. Então, quem vai ser salvo verdadeiramente? Quem vai subir para o céu? Em perseverar. Essa pessoa que vai perseverar vai insistir, obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus. Esse vai perseverar até o fim. Qual é esse fim, Júnior? O fim é o fim da sua vida. É o fim da sua vida. Qual é o fim das pessoas na terra? O fim da vida. A eles que perseverar até o fim na minha presença, fazendo a minha vontade, obedecendo os meus mandamentos,
perdoando, amando, ajudando o próximo, né? Obedecendo a minha palavra, buscando a mim, entendendo mais de mim. Se você ficar até o final, aí você é salvo. Júnior, e se eu não ficar até o final? Você não é salvo, é simples. Coisa mais simples, meus irmãos, é você ganhar a salvação. Como é que você ganha a salvação? Aceita Jesus, declara diante dos homens, desce nas águas e continua buscando Ele e obedecendo a palavra dele. Você está salvo. No dia que você parar de obedecer, voltar a fazer as coisas da terra, voltar a fazer elas práticas que você fazia anteriormente, por exemplo, vícios, né? Palavras malditas, né? Mal no coração, falta de perdão, apego a dinheiro, as coisas materiais. Você voltar a fazer isso aí, pronto, você já perdeu a sua salvação. Porque Deus zela para cumprir a palavra dele. E para poder cumprir a palavra dele, você tem que obedecer a palavra dele. Amém? Então, Deus está falando em Mateus 24:13. Mas a ele e perseverar até o fim será salvo. A ele não perseverar até o fim não será salvo. Então só vai ser salvo a ele que tem constância na vida com Deus. Meu irmão, é muito fácil aceitar Jesus, se batizar, entrar dentro da igreja. Isso aí eu vejo milhões de pessoas fazendo todo dia. Todo dia. Aí passa 1 ano na igreja, passa 2 anos na igreja, passa 6 meses na igreja. Tem uns que passam até 4, 5 anos. Passa até bastante tempo. Daqui a pouco desvia, entra na prostituição. Daqui a pouco desvia, começa a manchar o templo do Espírito Santo, fazendo tatuagem no corpo. Daqui a pouco desvia, começa a beber cachaça. Daqui a pouco desvia, começa a usar droga. Daqui a pouco desvia, começa a entrar na prostituição. Daqui a pouco se junta com uma pessoa, fica em fornicação, na prostituição. Daqui a pouco volta a ser idólatra, idolatrar santo. Uma pessoa dessa vai ser salva? Não tem como, meu irmão. Aceitar Jesus, descer nas águas, é o mais fácil. Eu quero ver perseverar até o fim. Sou crente 2021, sou crente 2022, 2023, sou crente 2025, sou crente 2030, sou crente 2040, sou crente 2050. Pronto, Deus me levou. Pronto, fui crente até o final. Pronto, fui salvo. É assim que Deus está falando em Mateus 24:13. É muito fácil você viver com Jesus 6 meses, 6 anos, daqui a pouco ir para os braços de Satanás e para os princesas da carne. É muito fácil. É muito fácil você entrar dentro da igreja, ficar lá de obreiro, de diácono, de presbítero, ser até consagrado a pastor, ficar em cima do púlpito pregando a palavra. É fácil. Aí daqui a pouco está no mundo, contando lorotinha, escutando baile funk, fumando maconha. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não fazem isso? Milhões. Quantas pessoas desviadas do evangelho tem no mundo? Bilhões de pessoas desviadas. Não adianta. Bonito é você ver uma pessoa que desceu nas águas e está 20, 30, 40 anos na presença de Deus, sem envergonhar o evangelho de Deus, obediente à palavra de Deus, sem escarnecer, sem envergonhar. Meus irmãos, você tem que pôr na sua cabeça, e a gente é cristão, a gente é luz da terra, é sal da terra. Quem tempera essa terra sem gosto é nós. Quem clareia essa terra é nós, luz. Então a terra olha para nós. Tem pessoas que não têm acesso à Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela lê, é a minha vida e a sua vida. É o meu comportamento e o seu comportamento. É a única Bíblia, a pessoa lê o meu comportamento e o seu comportamento. Então não venha dizer que você vai estar na presença de Deus uma hora, outra hora vai estar na prostituição. Uma hora está na palavra de Deus, outra hora está no mundo. Uma hora está escutando louvor, outra hora está escutando um funk, está no pagode. Uma hora está em cima do altar de Deus, lendo a palavra, outra hora está lendo livro de bruxaria, lendo revista pornográfica. Nem tem muitas pessoas que fazem isso. Meu amigo, você não pode puxar de dois pensamentos, não. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você segue a porta estreita, ou você vai para a porta larga. A salvação é perseverança. Por isso está escrito em Mateus 24:13.
mas a ele e perseverar até o fim será salvo. Então, se Deus está afirmando, e se você perseverar até o fim, você é salvo, claramente ele está dizendo, se você não perseverar, você vai para o inferno, você não vai ser salvo. A salvação depende de perseverança, a salvação depende de constância, né? A salvação depende de você regar uma planta. E o fogo do Espírito Santo, meus irmãos, eu vou dar um exemplo, é uma fogueira. Vou dar um exemplo. Se você acende uma fogueira, e deixa ela queimando, ela continua queimando por um tempo. Pelo tempo continua queimando. Daqui a pouco se apaga. Para poder ela fogueira continuar acesa, você precisa fazer o quê? Alimentar ela, soprar o fogo, alimentar de mais lenha, e botando lenha, e botando lenha, e botando lenha. Quem é esse fogo? Esse fogo é o Espírito Santo dentro de você. Quem é a fogueira? A fogueira é eu e você. Além de você alimentar a fogueira, quem é? É a palavra de Deus. Jejum, oração, ministração da palavra, subida de monte, escutar um louvor, ir para a igreja, ir para um retiro espiritual. Isso é a lenha para você se manter aceso. Isso é perseverar. Isso até o fim. Porque se você não jogar a lenha naquela fogueira, ela vai se apagar, vai virar só cinza. Isso é o Espírito Santo dentro de você. Você sufoca o Espírito Santo. Aí Deus fala e você escuta. Como você vai escutar Deus falando se você não busca a Deus mais? Se você não alimenta o fogo do Espírito Santo dentro de você? Se você saiu da verdade para poder escutar o maligno bombardeando a sua mente com dado inflamado, para escutar o mundo. Meus irmãos, só existem três vozes que você pode escutar: a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do mundo. Porém, essas três vozes, você só pode escutar uma voz. Para você poder escutar essa voz, você tem que parar de escutar a voz do diabo e parar de escutar a voz do mundo. E você tem que se consagrar. Como é que você se consagra? Botando lenha na fogueira. A fogueira é você. O fogo é o Espírito Santo dentro de você. Essa lenha na sua vida é o quê? Oração, jejum, leitura da Bíblia, uma ministração dessa que você está escutando, se consagrar em cima do monte, ir no retiro espiritual, ir na igreja, ter comunhão com os irmãos na mesma fé. Isso é lenha. Você praticando isso, você está botando lenha na fogueira, você está alimentando o fogo do Espírito Santo dentro de você. Aí tipo assim, chega a hora de Deus levar você dessa terra, você é salvo. Agora você ficou 10 anos na presença de Deus, um exemplo. Aí nos últimos dias, nos últimos anos da sua vida na terra, você desviou, foi para o mundo. Você acha que você vai para onde? Meu irmão, se eu me converter com 10 anos de idade, um exemplo, e eu ficar 50 anos servindo a Deus, 10 com 50 dá 60, certo? E nos dois últimos anos, 62 anos, um exemplo, eu me desviar, eu vou para o inferno. Eu vivi a vida toda em fazer a vontade de Deus, mas no fim, por isso Deus fala, melhor o fim das coisas é o começo delas. No final eu desviei. Aí Deus veio para me buscar, chegou a minha hora, eu tô e nem as virgens insensatas. A palavra das virgens tinha 10 virgens prudentes e 10 insensatas. As prudentes tinham azeite de sobras. As insensatas, as tolas, não tinham azeite. O noivo veio para buscar, levou as prudentes, deixou as insensatas. Você vai na parábola das virgens insensatas, das virgens vazias sem azeite. E azeite é o fogo do Espírito Santo, é a presença de Deus, é alimentado pelo fogo do Espírito Santo. Então Deus está falando em Mateus 24:3. Mas a ele que perseverar até o fim será salvo. Está dizendo, vida com Deus é perseverança. Ah, Júnior, mas eu não posso, eu estou fraca. Peça ajuda a um crente que tem a maturidade, a uma pessoa que tem profundidade, uma pessoa que conhece da palavra. Peça ajuda, peça socorro. É por isso que o próprio Deus fala, é bom e ande dois, porque se um aí, outro levanta. Por isso Deus é bom e ande dois. Deus nunca deixou um só. Por isso ele constituiu a família, marido e mulher. Porque o marido e mulher, mesmo se a família inteira dele estiver fora da presença, se a esposa e o marido estiver na presença,
sustenta tudo. E se aí outro levanta. Então, perseverança. Deus precisa de ande dois, pelo menos dois. É por isso que a gente tem o grupo dos remanescentes para alimentar através do louvor, da palavra, de um videozinho, para alimentar. Mas muitas pessoas ficam no grupo de evangelização e os vídeos é publicado, poucos vê os vídeos, e quando vê as carreiras. A palavra de Deus, meu irmão, não é para você escutar a palavra de Deus, nem ler a palavra de Deus, carreira não. Não é só para você escutar, é para você meditar. É meditação. Se for para você escutar o vídeo 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, você escuta 50 vezes, até aquela palavra entrar dentro de você. Se você ler essa palavra em Mateus 24:13, mas a ele que perseverar até o fim será salvo. Ah, eu não entendi. Lê a segunda vez, lê a terceira vez, lê a quinta vez, lê a 100 vezes se for preciso. Isso é meditar. Meditar é você ler várias vezes até você entender aquela palavra entrar dentro de você. Se a palavra entrar dentro de você, a palavra é Deus. Acender o fogo do Espírito Santo está dentro de você. Mas a gente publica um vídeo no grupo da evangelização, a pessoa nem vê o vídeo. Quando vê as carreiras, nem entende direito o que a ministração está fazendo. É tão provável, e tem uma pesquisa agora dizendo, 87% da população mundial não consegue escutar ou assistir um vídeo de 1 hora, nem de 30 minutos, 40 minutos. Ninguém consegue escutar um vídeo, uma pregação dessa, e já passou de 40 minutos, ninguém consegue. Hoje a maioria dos vídeos na internet é de 1 minuto, é de 30 segundos, é de 2 minutos, no máximo 5 minutos, ninguém consegue ver. É isso, meu, é isso. Se for um vídeo de pornografia, um vídeo safado, deixa para esse negócio. Nem veja, nem compartilhe. Mas se for da palavra de Deus, escute do começo até o fim. Às vezes, através da ministração de 5 minutos, de 15 minutos, de meia hora, Deus pode mudar a tua vida através de uma palavra. Mas você pega o vídeo no grupo que você não escuta. Você não presta atenção, você não medita. Aí não, Deus não responde minhas orações. Às vezes Deus iria responder a tua oração através daquele vídeo e você não deu atenção. Você não meditou, você só viu uma vez e viu mal visto. Amém, meus irmãos? Para finalizar essa palavra sobre salvação, o tema é salvação, parte 1. Salvação tem várias partes, né? A Bíblia é muito rica. Salvação é coisa prioritária na palavra, salvação. Deus fala em Marcos, no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, 45. Deus está dizendo assim: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E Deus está falando em Marcos 10, 45. Jesus Santo, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, advogado fiel, ele não veio como rei, ele veio como servo. O que é servo? O que é servir? Servir os outros. Jesus veio para servir você. Inclusive, ele serviu com tanta excelência. Ele não só serviu em você, ele morreu por mim e por você. Ele pegou todo o fardo de pecado, todo o erro, derramou o sangue dele santo para poder nos conceder a salvação. Jesus. Aí a pergunta que fica no ar, eu faço para você e para mim nessa live. Tanto entrar e vai ver esse vídeo depois. Você tem servido? Amém? Ou você é ser servido? Você é servo ou você é ser rei? Você está na terra para servir o seu esposo ou para ser servido? Você está na terra para servir a sua esposa ou para ser servido? Você está na terra para servir os seus filhos ou para você ser o general e botar eles como escravo? Você está para servir o seu patrão ou fazer ele servir você? Na brutalidade, na arrogância, na prepotência. Você está para servir o seu próximo ou para ser servido? Se você está dizendo e está respondendo e você está para ser servido, você está dizendo é maior que Jesus. E você é maior que Jesus. E Jesus está dizendo em Marcos 10, 45, pois nem mesmo o Filho do Homem é um Filho do Homem. Jesus, Filho de Deus.
Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Não. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele não só veio para servir, ele foi além. Deus pede para nós servir um outro, mas não. Jesus não veio só para servir. Ele serviu com excelência, ainda deu a vida por mim e por você. Aí o papel menor, mais fácil, simples, e é servir um outro, amar um outro, ajudar um outro, perdoar um outro, nós não faz. Por quê? Porque nós insistimos em fazer a vontade das trevas. Falta de perdão, soberba, orgulho, falta de humildade, rancor, vingança, inveja, arrogância, avareza, apego ao dinheiro. Tudo isso nós serve e faz. Uma concupiscência da carne. Onde é para servir, né? Se colocar menor do que o nosso próximo, né? Botar o nosso próximo maior em nós. Fazer as coisas para o nosso próximo com excelência, como se fosse para nós. Meus irmãos, nós temos que fazer as coisas para o próximo como se fosse nós recebendo. O que você receber? Põe na sua cabeça. Se você receber, ser bem atendido, receber coisas boas, faça coisas boas para o próximo. Trate bem o próximo. Você é ser bem atendido, você é ser bem cuidado. Cuide bem do próximo, trate bem do próximo. E começando esse próximo e ninguém trata. Vou dar um exemplo. Morador de rua, vou dar outro exemplo. Prisioneiro de cadeia, vou dar outro exemplo. Os enfermos de hospitais, vou dar outro exemplo. Os catadores de lixo da rua, Ari, vou dar outro exemplo. As pessoas que estão entre os vícios, bebarrões, vou dar outro exemplo. As pessoas que são feridas da alma, tudo que você fala, eles já estão armados, querendo vir para cima de você. Tenha misericórdia dessas pessoas, são doentes. Elas precisam de cura da alma. Já prestou atenção, tem pessoa, e tudo que você fala, ela leva para o lado contrário, ela leva para o pessoal. Tudo que você fala para o pessoal, essa pessoa é doente da alma. Tenha misericórdia, perdoe ela, ame ela, pregue para ela, ajude ela, sirva ela, se doe para ela. É muito fácil, meu irmão. Dá, levou. Tem muita pessoa que se diz crente e fala, eu sou crente, mas se mexer comigo é o meu problema. Você nunca soube que ser crente. Você nunca conheceu Jesus. Você nunca teve acesso a Jesus. Enrede você e você está cheio de demônio. Você nunca conheceu Jesus. Por isso que Deus fala em Marcos 10:45. Pois nem mesmo os filhos do homem veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate de muitos. Agora Deus fala, eu vim para dar resgate, para servir e dar minha vida em resgate de muitos. Muitos vai ser resgatado. Mas quem vai ser resgatado? Em rejeitar a graça, em rejeitar a salvação, em rejeitar obedecer a palavra de Deus, em rejeitar a viver como servo, em rejeitar a ajudar o próximo podendo. Deus não pede para você fazer o que não pode. Ele pede para fazer o que você pode. E tudo que você pode, Ele sabe. Ele sabe. Tudo que você pode, Ele sabe. Então, meu irmão, o que Deus pede? Tenha perseverança na vida com Deus. Não adianta ser crente 6 meses. Não adianta ser crente 6 anos. Não adianta ser crente 60 anos. Se você viver 70, não adianta você ser crente 60 anos. Você é crente 60 anos. Nos últimos 10 anos, você está no mundo, você vai para o inferno. Você não é salvo. Por isso Deus fala, melhor o final das coisas ou o começo dela. Por ser crente por um curto ou por um médio tempo, todo mundo é. Todo mundo é. Eu conheço pessoas que viveu na igreja, como cristão, obedecendo para 10, 15 anos. Sabe, está agora no centro de Macumba. Eu conheço pessoas, não é só uma não, várias. Eu conheço muita gente que viveu a vida toda na igreja. Hoje está, sabe onde? Hoje é ateu, incrédulo. Hoje prega contra Deus. E adiantou. O diabo venceu. Ela foi fraca. Por quê? Porque deixou o fogo apagar. Porque não pôs lenha do Espírito Santo. O que é você botar lenha na fogueira? O que é não deixar o fogo apagar? Buscar a Deus, orar, jejuar, ler Bíblia, assistir uma live dessa da palavra de Deus, assistir uma pregação no YouTube, né?
subir um monte, se consagrar, ir no retiro espiritual, ir no encontro com Deus, os casados, ir no encontro de casais, os solteiros, ir no encontro com Deus, tá em comunhão com os irmãos, na mesma fé, no mesmo propósito, edificando o outro, amando o outro, ajudando o outro, lendo a palavra. Deus usa o Espírito Santo para falar com você, usa o Espírito Santo, usa você para falar comigo, e assim um vai edificando o outro. Isso é manter a chama acesa, porque Deus não tem parte com o morno. Imagina quem parou na caminhada. Se Deus fala e o morno ele vomita da boca para fora, o e dizer dos que parou na caminhada, os e dizer dos e escarnece a palavra de Deus, os envergonha a palavra de Deus, os e bloqueia como um mau exemplo para outras pessoas não vir para Deus. Já imaginou? É assim que funciona, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Semana que vem tem mais live. Que Deus proteja a vida de cada um. E Deus tenha falado nessa noite. E se você tiver tempo, você possa assistir essa live mais umas 2 vezes. E Deus possa falar mais profundamente no teu coração. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família e teus negócios.